O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander e eu sou mais do que um nutricionista. Eu passei por aquilo que você talvez esteja vivendo hoje. Tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e estou há 17 anos em remissão. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Instagram e no TikTok e quero falar hoje sobre medo. É muito comum este pesadelo, essa sensação, esse sentimento que é o medo de morrer. E eu também tive, eu não sei você, mas eu tive medo de morrer. Então vem comigo que tem bastante informação preciosa para te passar. Hoje uma live mais rápida, ao lado dela, quem está aqui comigo sabe, da melhor bebida detox do mundo. Espero eu que você esteja já com a água ao seu lado para que a gente possa caminhar de maneira mais leve durante esse momento que nós estivermos juntos aqui online. E quero também que você mande a sua pergunta aqui para mim. Eu quero que você tenha a possibilidade de compartilhar a sua opinião, as suas sugestões, exatamente para que nós possamos cada vez mais construir um ambiente desfavorável ao câncer. Tá bom? Então, o que você pensa hoje do medo, né? Muitas pessoas me falam que tem medo. E eu aproveito para fazer a pergunta para você: se o medo domina você em relação à questão da morte. Coloca sim aqui para mim, por favor. Se você cultiva esse medo de morrer, se você abraça esse medo de morrer, coloca sim aqui para mim, por gentileza, exatamente para que eu entenda se esse conteúdo ele atinge diretamente a sua principal dor, a sua principal preocupação. Bom dia a todos, as pessoas estão entrando aqui. A Márcia, a Thaís, a Mosgali, a Castamara, a Silamara, a Cuva, a Tânia, né? Eu acho que esse é o sobrenome dela. A Vera, bom dia, eu não tenho medo de morrer. Que legal, Vera, muito bom. Bom dia, doutor. Sou psicóloga clínica e saúde mental em todo mundo. Meu tratamento preventivo foi tal, muito importante. Eu já fiz terapia, foi sensacional para a minha vida, foi sensacional para o meu tratamento. Que legal que a Lídia está aqui presente. A Casta colocou aqui, sim, muito. Não é só você não, viu, Casta? Eu também tive lá atrás e eu vou falar o que eu fiz para me libertar desse medo, desse desespero, que é o pior que existe, né? O desespero é mais intenso do que o medo. É o desespero que leva as pessoas à morte. É o desespero que leva as pessoas a seguirem um caminho que não tem volta. Você seguiu, você não terá mais volta depois dessa escolha. Então, olha que interessante. Quando eu recebi o diagnóstico do câncer, eu já estava na faculdade, no 3º ano, e a primeira construção que eu fiz na minha mente, porque isso é construído, isso não existe, foi que eu iria morrer, porque a todo momento a gente vê na mídia que quem tem câncer morre. Então eu falei, se eu estou com câncer, eu vou morrer. Em seguida, quando eu fui falar com o médico, o primeiro médico que eu conversei, ele falou que 80% das pessoas do meu caso morriam. Aí eu falei, pronto, eu construí uma coisa e uma autoridade na área da saúde está falando que eu vou morrer. Aí depois eu fui conversar com o segundo médico, ele disse que não tinha nenhum tratamento para mim, nem tratamento quimioterápico, radioterápico ou cirúrgico. Nessa hora eu já estava muito mais calmo, eu estava muito mais consciente das coisas que eu precisava fazer, né? Então o médico foi também mais amável, mais gentil, mesmo não trazendo notícias doces, né? São notícias amargas não ter tratamento. E eu continuei caminhando, seguindo aquilo que eu entendo que é o mais importante, que é Deus, minha família e a alimentação, visto que a medicina se postou de uma forma que não poderia fazer nada. A própria Gali colocou aqui, bom dia, em tratamento quimioterápico, câncer de pâncreas com metástase do fígado. Foi minha história, Gali. Lá atrás,
eu também passei por aquilo que você está passando hoje. Eu sei muito bem o que é isso, eu sei muito bem como é que é receber essa notícia. E a grande vantagem hoje, que traz luz diante do medo, é que nós temos um tratamento extraordinário nutricional para essa situação e nós temos um tratamento médico para essa situação, tanto de câncer de pâncreas quanto de metástase no fígado. Lá atrás, nós não tínhamos nada disso. Quando eu recebi o diagnóstico, não tinha nem cirurgia para o meu caso, que foi em 2001, foi a notícia da metástase. Em 1992, que eu tinha 14 anos de idade, eu tinha recebido a notícia do câncer, mas de uma maneira errada, porque os médicos não sabiam que aquilo era câncer. Então, eu sei muito bem como é que é receber essa notícia e lidar com esse medo. Já chorei muitas vezes à noite, lá atrás, achando que não ia estar vivo no outro dia. Já imaginei que já era, não tinha nada que pudesse ser feito. E eu foquei em 3 situações especiais. Em Deus, em primeiro lugar, na minha família e na minha alimentação. Por que a pessoa fica muitas vezes em desespero? Ela fica numa situação muito ruim. Porque ela foca naquilo que ela não tem controle. Ninguém tem controle sobre o câncer e sobre metástase. Infelizmente, ele pode aparecer. Muitas vezes a pessoa tem uma vida saudável e ele ainda aparece. No meu caso, eu tive um câncer de origem genética, que tem uma força maior ainda para ser formado, independente do estilo de vida. É claro que o estilo de vida influencia a genética, mas é muito mais intenso do que outras situações. E mesmo assim, mesmo tendo essa questão genética, eu programei o meu corpo para ele se libertar dessa doença. Eu busquei alternativas e profissionais para me ver livre dessa doença. A Casta colocou aqui, quando fiz a ultrassom para confirmar o câncer, mama, minha primeira pergunta, técnica que realizou o exame, e se eu iria morrer, e ela me disse que eu tinha grande possibilidade. Não pergunte para pessoas ignorantes, Casta, entendeu? A Casta perguntou para a técnica se ela ia morrer, e a moça, que não tem competência e muito menos bola de cristal, falou para ela que ele ia morrer. Então, cuidado para as pessoas que vocês fazem pergunta, porque vocês vão ouvir muitas coisas que vocês não gostam e vão dar autoridade para alguém que é leigo. É muito comum isso, as pessoas hoje dão autoridade para leigos, isso é muito perigoso para a saúde, isso é muito arriscado para a saúde. Então lá atrás eu ouvi profissionais falando idiotices, sem desmerecê-los, falando estupidez, e ninguém tem o seu prazo de vida, ninguém tem o poder de decidir o tempo que você vai ficar aqui na Terra, de forma alguma. Então, lembra dessa informação, o médico não tem bola de cristal, nem tem prazo de vida de paciente. É errado ele falar que você tem tantos meses, porque se ele tivesse esse poder todo, ele já estaria jogando na Mega Sena faz tempo e tinha tirado o jaleco e fazendo o papel dele de adivinhador, que é o que ele está fazendo com você. A Lucilene colocando, olá, bom dia, primeira vez aqui na sua live, seja bem-vinda, Lucilene, já aproveita para seguir. Então, o medo, muitas vezes ele surge como uma forma de proteção. O medo não é de todo mal. Por exemplo, eu tenho medo de 2 coisas que vocês vão dar, uma vocês não vão dar risada, a outra vocês vão dar. Eu tenho medo da cuca, do sítio do Pica-Pau Amarelo, aquele jacaré mau, e eu tenho medo de cobra. Então, o medo da cuca é algo da infância, que eu via aquele jacaré lá, eu ficava com medo dele. Acho que se eu vir ele hoje, eu saio correndo ainda, não sei. E cobra é um medo bom, porque imagina se alguém tivesse coragem para ficar pegando cobra, o risco que essa pessoa que não tem treinamento para se aproximar desse animal poderia ter. É muito grave. A cobra é perigosa, a cobra mata. Então, é bem-vindo o medo. O medo de algumas situações é bem-vindo. A pessoa tem medo de altura, ela não vai se aproximar de locais onde ela pode cair e morrer. Então, o medo é positivo. Agora, quando esse medo é exagerado, esse medo ele projeta algo que não aconteceu, como, por exemplo, a pessoa fala, eu tenho medo de ter metástase, eu tenho medo
do câncer voltar. Não aconteceu isso daí. Você está hoje, vamos imaginar, já está em remissão e está livre da doença. Ou a doença está estacionada e você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então você não tem que ficar alimentando essa situação que ainda não ocorreu, porque ela pode destruir você, tá bom? Então, o meu caminho sempre foi esse, focar naquilo que você tem controle. O que você tem controle? Sobre aquilo que você vai agir, sobre o seu amor a Deus, o amor à sua família e o amor à sua alimentação. Então foca nessa situação que o resultado vai ser muito mais positivo, tá bom? Você vai ter situações muito melhores. Tem uma pessoa que colocou aqui, bom dia, eu também tenho medo de cobra e medo de altura também. Primeira vez aqui, já estou seguindo, seja muito bem-vinda. É bem-vindo o medo de cobra, a gente não tem que se aproximar de animais que são peçonhentos, como também eu acho que a gente não deve se aproximar de alimentos que podem prejudicar a vida de vocês, como eu sempre falo aqui, do açafrão, como eu falo da babosa, como eu falo do melão de São Caetano, chás milagrosos, é como se fosse uma cobra, eu tenho que me afastar de algo que pode me prejudicar. Pode acontecer de você chegar perto de uma cobra e ela não te matar? Pode, mas o risco de você morrer é muito grande, então evite o contato com essas substâncias que eu comentei, com besterol natural, que só atrapalha, tá bom? Então, hoje a live minha era mais rapidinha, eu tenho um compromisso agora cedo. Quero agradecer a presença de vocês, continuem acompanhando o meu conteúdo e a gente vai se comunicando pelas redes sociais. Um forte abraço, excelente sexta-feira e excelente final de semana.